aqui na cadeira, porque agora vamos falar de problemas na coluna vertebral, também de lesões por esforço repetitivo e outras coisinhas mais. Ao meu lado está Railson Farias, fisioterapeuta. Eu trouxe um brinquedinho aqui pra gente explicar o que é isso. É uma réplica da coluna vertebral. Muito bom dia para o senhor. E você de casa que está aí com alguma curiosidade em relação a doenças na coluna, ligue pra gente. 3228-1466, o telefone para perguntas. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Cássio. Esse brinquedinho aí, como é que funciona, como é que é? Isso aqui, didaticamente, para o paciente, na hora de uma explicação, ele entende onde ele deve ter a prevenção a partir da visualização? Entende, sim. Entende. O paciente hoje ele é muito, com o evento da internet, o pessoal está sendo muito instruído. Então, você explicando de forma... Eu sempre falo que a gente tem que falar, quando eu estou falando com um colega, eu tenho que falar termos técnicos. Quando eu estou falando com o meu paciente, dependendo do nível que ele está, eu tenho que fazer ele me entender. E a gente tem conseguido estabelecer esse contato. Então, vou lembrar o pessoal de casa para participar pelo 3228-1466 com perguntas ao vivo. Vou popularizar logo aqui a nossa entrevista em relação aos termos mais comuns. O tal do bico de papagaio, a pessoa diz que tem dores aí na coluna vertebral e fala bico de papagaio. Que região seria essa aí do bico de papagaio? Bom, vamos tirar aqui, nós vamos mostrar aqui a coluna, né? Ela de frente, aqui, e de lado. Vamos dividir a coluna, ela tem 4 segmentos precisos. Coluna cervical, torácica, lombar, sacrocoxígea. Tá? Então, esses bicos de papagaio crescem exatamente aqui na região anterior, principalmente na região anterior da coluna. Crescem espículas aqui, tá? Geralmente a partir de uma certa idade. São pontas que crescem Pontas que crescem e às vezes fusionam uma coluna com outra, perdendo a mobilidade da coluna. Aproveitar essa imagem aí também para falar de outro problema também comum, as pessoas chamam a hérnia de disco, né? Eu estou com dor na coluna, aí vão lá fazer a consulta, é hérnia de disco. Onde é que seria mais comum, localizando na coluna, esse problema? Hérnia pode ocorrer em toda essa região, desde a cervical à lombar. Cada vértebra é separada por um disco intervertebral. Esse disco de conteúdo é uma cartilagem? É uma cartilagem e tem gelatinoso o conteúdo dele. Quando eu faço um esforço muito grande, posterior ou anterior, esse disco tende a sair. Tendendo a sair para frente ou posterior, ele pode comprimir. É possível pegar aqui essa imagem fechada. Isso. Você vai ver aqui, quando ele sai, ele comprime o nervo. Esse nervo aqui, que muitas vezes, com mais falado, o nervo ciático, a dor ciática, na região aqui lombar, que irradia até a ponta do pé, essa dor pode ser por uma compressão desse nervo causado por uma hérnia de disco. E aí, em relação ao tratamento. Geralmente é cirúrgico, mas em alguns casos existe como ter uma aplicação. As pessoas que às vezes querem fazer automedicação, isso não é indicado. Procurar um especialista, mas o tratamento geralmente é cirúrgico ou pode ser feito uma aplicação aí de medicação no local da hérnia? Perfeito. Normalmente, apenas 5% das hérnias são tratadas cirurgicamente. De outra forma, são tratadas conservadoramente. Medicação, repouso, fisioterapia. Tá? Dentro da fisioterapia, você pode ter a fisioterapia clássica, que é com eletrotermoanalgesia, e o RPG, que hoje é uma coisa que tem dado um grande avanço nesses casos de hérnias, de dores, que você retira o quadro quase que imediatamente. É uma atividade física ligada à fisioterapia, mas é na verdade puxada. Né? Vamos fazer separar o RPG do Pilates. Não sei se você fez, né? Essa RPG é estático. Pilates é dinâmico. Tá? Então, RPG é reeducação postural global, alongamento e trabalho de posturas. Esse é o RPG. Muita gente que está assistindo a gente aí, eu queria até lembrar mais uma vez, 3228-1466, telefone para perguntas, deve estar se perguntando, às vezes em casa a pessoa se baixa ou se abaixa para fazer afazeres domésticos, ali limpar o chão. Outras vezes tem que carregar um peso para cima do armário, etc. Só que às vezes essa atividade ela ocorre 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana na chamada faxina geral aí da casa. Ela pensa assim, é só uma vezinha, eu não vou ter nenhum problema.
Qual é essa repetição? Existe esse grau de repetição para ter um problema na coluna cervical, na coluna vertebral, de uma forma geral? A pessoa tem que ter essa noção que, por mais que de uma atividade doméstica, ela tem que ter um alongamento específico para isso? Tem, lógico que tem. Tem que ter um alongamento e um fortalecimento da coluna do músculo paravertebral. Hoje, os termos mais usados hoje em termos de coluna e que sustenta a nossa coluna é a cadeia muscular posterior, é o que sustenta a nossa coluna. Se nós não tivermos uma musculatura forte e alongada, nós inevitavelmente vamos ter essas dores. E geralmente, muitas vezes eu não faço nenhum trabalho com essa musculatura. E aí, vou agachar, o que ocorre? A musculatura não estando trabalhada, ela corre um espasmo da musculatura. Aí vem aquele negócio que o paciente fala, eu travei. Na verdade, você travou. Trava, mas porque tua coluna retrai. Fez a retração. Temos uma pessoa na linha que quer fazer uma pergunta aqui pra gente. Muito bom dia. Bom dia. Alô? Bom dia, com quem eu estou falando? Alô? Olá, pode fazer a pergunta, com quem eu estou falando? Tá falando com o José Sérgio, aqui do Conjunto Montanhês. Eu tenho 2 exames de disco na coluna. Fui ao médico, fiz os exames de ressonância. Eu fiz a ressonância, constatou 2 hernias de disco na coluna, só que ele passou a fisioterapia para me fazer. E você sabe que hoje em dia as coisas é muito difícil, entendeu? Eu paguei meus exames, tudo particular, foi R$2.000. Resumindo aqui a pergunta que você quer fazer. A UPA do Tucumã. Mas só que não tem um aparelho funcionando na UPA do Tucumã. Eu gostaria de fazer um pedido da autoridade de competência que fizesse uma fiscalização. Tá, ok, muito obrigado aí. Foi um desabafo, um questionamento. Eu sei que o senhor não responde aí pelo Estado como um todo, mas na área de fisioterapia o senhor entende bastante. Quais são os locais aqui hoje da capital acreana que tem esse aparelho ou tem equipamentos funcionando para exames nessa área que ele está falando aí? Realmente essa deficiência dele é uma verdade. Realmente porque hoje o governo do estado tem uma clínica do Hospital de Clínicas, que é a Fundacre, foi para a Fundesa. Lá nós temos vários profissionais, equipamentos, porém toda a população do Acre vai para aquele local. E eu atendo também, na Hospital de Clínicas e também atendo no Eduardo Asmar, que é pela prefeitura. Tá? Então tem esses 2 cantos públicos que eu sei, né? Para esse tratamento do tipo que ele fala. Né? Então realmente aí nada, a população tem crescido e a busca pelo nosso serviço tem aumentado. Aproveitar que você está com a coluninha aí na mão ainda, muitos jovens, aí, adolescentes, começam a fazer atividade física cedo, musculação, já pegam pesado no peso, e muitos já apresentam aí uma curvatura na coluna. Os pais, assustados às vezes, eles pedem suspender a atividade ou dizem que não pode fazer. Eu queria saber do senhor, qual é a idade necessária, mínima, para começar uma atividade física para que não interfira na formação da coluna no futuro aí do jovem que vai virar adulto? Hoje o fitness é uma moda que cobra muito. Hoje a pessoa, uma boa postura é importante no seu trabalho, ele está crescendo para fazer parte daquele grupo, ele precisa estar forte, saudável, né? Passa essa imagem. Porém, o que ocorre, não pode perder a noção do excesso de força colocado nessa criança. Quando a gente faz o desenvolvimento dos 10 até os 15 anos, a criança está em formação desse esqueleto ainda, não tem uma consolidação ainda, ela está crescendo até os 18, 21 anos. Porém, até os 15 anos, eu sugiro que você faça orientado. Vá na academia, tenha um professor de educação física para sem muito peso, né? Sem muito peso. Então, até os 15 anos, eu sugiro que esteja dosado. Tem outra pessoa na linha, o Francisco, lá do Residencial Rosa Linda. Será que eu acertei? Vamos ver agora. Muito bom dia. Bom dia. Acertei aí o endereço? Aqui é Rosa Linda, Rua do Herculano. Beleza, faz a pergunta aí pra gente. Olha, eu tenho hernia de disco, eu trabalhei muitos anos em mecânica, borracharia, e eu quero perguntar do doutor se caminhada, alongamento, abdominal, que isso vai prejudicar. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Eu acho que é uma dúvida de todo mundo que tem esse problema, que acha que depois que trata, está um inválido para a atividade física.
Não, isso não é verdade. Graças a Deus não é uma verdade. Não precisa nem fazer a cirurgia. Você fazendo um trabalho de alongamento, fortalecimento com o fisioterapeuta, você realmente vai ter uma melhora muito boa e pode fazer sua atividade recreacional. Caminhar, andar, recreacional. Você entendeu o que eu falei? Não esporte de alta performance. Mas andar, caminhar, né? E ter uma vida normal. Logicamente, uma daqueles cuidados de pegar peso em excesso, isso aí realmente todos os pacientes hoje são orientados para isso. Eles sabem muito bem. Mas ele me falou sobre abdominal. Isso. Abdominal, eu sugiro que ele consulte o profissional, porque tem várias formas de realizar o abdominal. O abdominal pode desencadear a sua dor. Não sei se eu consegui te explicar direito. Mas procura um fisioterapeuta que ele vai te falar bem sobre isso. O abdominal, ele pode desencadear dor. As pessoas, elas têm dúvida, eu vou mais uma ligação, acho que tem na linha uma pessoa, isso? Bom dia. Bom dia, quem eu estou falando? Bom dia. Com quem eu estou falando? Neide. Neide, você quer participar da conversa, né, Neide? Pode fazer a pergunta, onde é que você fala? Eu queria saber, eu senti uma dor péssima nos meus ombros e agora desceu para os meus espinhaços. Passei uma dor choqueante. Eu não sei o que é, se é coluna. Eu vou tentar traduzir aqui o que é o teu espinhaço com o fisioterapeuta, eu acho que é uma linguagem popular, todo mundo conhece o espinhaço. Onde é que fica essa região do espinhaço? A gente localiza como essa parte torácica, que é a parte do meio das costas, né? E essa dor que ela falou, Choqueando, deve ser com choque, né? Exato. O que ocorre? O que é isso, Cássio? No início dessa entrevista, nós mostramos aqui os nervos paraespinhais intervertebrais. O que ocorre? Provavelmente vai estar com a dor na região cervical, a região cervical e a lombar são as que mais desenvolvem hernia de disco. E ela pode estar com a compressão de um nervo, não tem que ir ao médico para fazer o diagnóstico correto. Se você está com uma hérnia, ou são espasmos de musculatura, ou uma artrose da coluna, né? Vai ao médico para o diagnóstico. Mas você pode estar com a compressão de um nervo desse. Não sei o motivo ainda, precisa exame, fazer o diagnóstico correto. E o tratamento, ele vai traçar o tratamento, o médico, provavelmente você vai para a fisioterapia. Ailson Farias, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Deu para tirar muitas dúvidas, eu acho que ilustrou bastante essa questão aí da coluna cervical, da coluna vertebral. Quem sabe na próxima semana traz aí um pé, uma perna, um joelho para mostrar para a gente. Posso até te deixar a dica. Com o esporte em voga na nossa cidade, com os parques que temos, eu acho que o joelho seria uma boa. Então tá certo, até a próxima semana, muito obrigado, hein? Obrigado, até mais. No próximo bloco, nesse clima aí de didática e saúde, vamos discutir aqui